No capítulo 3, versículo 18 de Malaquias está escrito que a diferença entre os que servem a Deus e dos que não servem. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é ser como modelo. Deus não precisa de modelo. Modelo são aquelas pessoas que se apresentam fazendo apresentação de peças de roupa e de muitas outras coisas, né? E Deus não precisa de modelo. Tem pessoas que acham que é de Deus porque tem um traje diferente, porque tem um tipo diferente, porque faz a diferença. Mas o que adianta a diferença no físico? Tem a diferença no físico. É como um animal. O animal ele muda no físico. Você pega um animal bruto e transforma ele em um animal domado, domesticado. É um animal feito. Você fez aquele animal para seu dia a dia, para seu uso. E Deus, ele é que modela o cristão. O cristão ele não deve ser feito. Aqui no capítulo 3 de Mateus, o fariseu veio ter com João, quando João estava ali batizando. E então João disse a eles, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João sabia que eles estavam ali tentando escapar do que havia de vir, do mal que havia de vir. E você não pode ser um cristão só pelo fato de você ter medo de Deus. O crente domesticado, formado, ele tem medo de Deus. Aí está a diferença do crente verdadeiro e do crente falso. Para você distinguir entre eles, você pergunta se ele tem medo de Deus. O crente domesticado, o crente fabricado, ele tem medo de Deus. E nós não podemos ter medo de Deus. Deus não mete medo a ninguém. Quando o salmista Davi pecou, ele escolheu estar na mão de Deus do que estar na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Ele diz para Deus, Senhor, eu prefiro estar nas suas mãos do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia. Então, Davi deu uma lição para nós de que nós não devemos ter medo de Deus, mas ter respeito por Deus. Tem pessoas que dão o dízimo porque tem medo do devorador, que muitas pessoas pregam que é maldito, pessoas que não dão, e as pessoas dão com medo. Não é verdadeiro, não dá por fé, dá por medo. Dá oferta alçada, dá por medo. Porque não são verdadeiros. Porque o verdadeiro, ele contribui de coração. Pode ver no caso daquela mulher que deu a última moeda. Jesus falou que ela deu mais do que todos, porque ela deu o que tinha. Ela deu por amor. Enquanto os demais davam o que sobrava. E muitos ali davam por medo. O falso, ele é covarde. Quantos estavam ali em pé para apedrejar aquela mulher que foi apanhada em um ato de adultério? E eles estavam ali com pedra na mão, e quantos deles ficou com ela?
porque são formados no seu exterior, mas no seu interior ele não tem nada. Porque o verdadeiro cristão, ele traz as marcas. A marca de um cristão verdadeiro, a marca de Cristo. Ele tudo suporta, ele crê, ele é fiel. O verdadeiro cristão, ele compadece. Ele chora com os que choram, ele sofre com os que sofrem. É uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que é falso, finge de servir a Deus. É uma grande diferença. O servir a Deus está no seu interior. É como a árvore. A árvore ela produz o fruto. Mas de onde vem o fruto? Vem da sua entranha. Produz da sua raiz. E aquilo sobe como satisfação. Aquilo sobe, flui como satisfação para as suas galhas, produzindo os seus frutos e as suas sementes. Assim são os verdadeiros cristãos. O amor de Deus, ele constrange, ele flui no coração do verdadeiro cristão. Não precisa de ninguém dizer, você tem que usar assim, você tem que usar daquele jeito, você tem que ser assim, você tem que ser domado. Na presença da igreja, dos irmãos, ele é santo, é puro. Mas quando está lá fora, ele apronta, porque os irmãos não estão lá para ver. Porque ele não é verdadeiro. O verdadeiro, onde ele estiver, seja no Brasil, seja na América, seja em qualquer parte do mundo, debaixo da terra, em cima da terra, em cima do céu, onde ele estiver, ele sabe que ali está o Criador de todas as coisas. Ele ali, ele não vai trair, ele não vai errar, porque ele traz na sua vida a marca do sangue. Ele traz na sua vida a marca do Senhor Jesus. O que adianta? Usos e costumes. E você não tem a marca no seu intelecto, no seu interior, na sua vida. O que adianta? Você vestir uma veste longa, uma veste que aparentemente parece decente. O que adianta as aparências? As aparências, elas enganam. O Criador, ele não olha para a aparência, ele sabe quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Ele sabe quem está orando de verdade e quem está orando de mentira. No capítulo 4 de João, quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana, o que ele falou com ela nos chama a atenção. Ele diz para ela, olha, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Essa foi a característica de Davi. Por que Deus atendia Davi? Porque Deus atendia a oração de Davi? Porque Davi, ele tinha boas características. Ele tinha um contato com o Criador. E o contato era íntimo. Porque Abraão falava com Deus, porque ele tinha um contato com Deus através da fé e não das aparências. As aparências enganam. Às vezes você olha uma pessoa, acha que é muita coisa. Você vê muito repetir, muito pula-pula, muito blá-blá-blá, muito fala-fala. Mas atrás disso tem algo oculto que não agrada o Criador. Isso é real. Isso é real. Eu conheci um certo homem
Eu fui pregar naquela igreja, mas eu não conseguia pregar. Eu sentia um peso nas minhas costas, me empurrava para baixo. Eu não suportava aquele lugar. Eu vi quando um homem veio e caminhou em cima dos bancos no meio dos crentes. E eu saí dali, quando eu terminei de sair dali, foi um alívio. Eu pregava em várias igrejas e nunca tinha acontecido uma coisa daquela. Aquele homem, antes dele morrer, ele chamou a esposa e falou: olha, me perdoa, porque eu nunca fui fiel a ti. Eu nunca te respeitei. E ele parecia. E você se cuida porque eu sinto o fogo do inferno queimando meus pés. Mas ele foi tolo. Ele podia ter pedido perdão para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus perdoa qualquer pecado. Podia ter reconciliado com a sua esposa, reconciliado com o ministério, reconciliado com os irmãos. Ele estava vivo, ele tinha condições de reconciliar, porque o Senhor, ele é poderoso. Mas só que ele era o tipo da pessoa que era formado. Ele era domesticado. Ele não era criado por Deus, ele era criado pelo homem. É o que está acontecendo hoje. Muitos obreiros são criados pelo homem. Antigamente, você sabe que filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Não adianta você forçar uma pessoa a ser crente, porque ele não vai ser crente. Você tá domesticando o seu filho a ser crente, a ter medo de Deus. Você não está ensinando ele a respeitar a Deus. Você não consegue colocar essa pérola. Você não consegue colocar essa preciosidade no coração do seu filho, a não ser que você mostre para ele e ora para ele, para que Deus revele a ele, porque a salvação é mistério. Está escrito no capítulo 25, capítulo 11, versículo 25 de Mateus. Isso é a quem o Senhor Deus revelar. Isso é o que Deus revelar. A salvação é a revelação de Deus. O ministério, revelação de Deus. Por isso que os obreiros estão amando os seus lugares no púlpito, amando os primeiros lugares como antigamente, como o paganismo e como as religiões. Por quê? Porque não nasceram de novo, porque não é nova criatura, porque não tem a marca do Senhor Jesus.